Amém. Vamos fazer uma leitura que a gente encontra em Gênesis, capítulo 16, os versos 1 até o 14. Um pouquinho longo, mas nós vamos fazer essa leitura nesta noite. Amém? Amém. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Sendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão uniu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora, humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, até está em Cádiz de Bered. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, essa palavra que nós meditaremos nesta noite, ela é de uma profunda importância para nós cristãos, para conhecimento e também para aprendermos mais de Deus. Nós conhecemos a história de Abraão, que até então se chamava Abrão, e de Sara, que se chamava Sarai, até este exato momento. Pouco antes de Agar surgir nesta história, na história deste casal, Deus havia feito uma promessa a Abraão. Disse a Abraão que ele teria um filho, e que também que Abraão seria pai de uma grande nação. Essa promessa foi lhe dada, e à medida que o tempo ia passando, e Sarai via que os anos iam se avançando e essa promessa não se cumpria, porque aos olhos humanos já era impossível de acontecer. Se aquela mulher não foi mãe durante a sua juventude, imagina na sua velhice como é que seria. Então Sarai teve uma brilhante ideia. Falou: eu vou dar uma ajudinha para Deus. Eu vou fazer com que essa promessa se cumpra, porque não é justo que o meu marido fique nessa situação, sendo que Deus disse que daria um filho a ele. E esta mulher, Agar, ela foi dada para Sarai, para que ela fosse sua serva, para que ela fosse como uma ajudadora, não como uma empregada qualquer.
né? Sarai era uma mulher que tinha posses, então ela também tinha as suas outras empregadas que cuidavam dos serviços. Porém, Agar era uma mulher que foi escolhida para estar do lado dela, ajudando ela nos seus afazeres, digamos assim, mais íntimos, nas suas arrumações mais íntimas, de repente, talvez do seu cabelo, da sua beleza. Não sei exatamente como é que funcionava nessa época. Então, Sarai provavelmente viu nela uma bela mulher, uma mulher à altura, né, de dar um filho ao seu marido. Só que, em momento algum, a gente vê aqui uma pergunta para Deus: Senhor, é isso que eu devo fazer? Ou, Senhor, é essa a tua vontade? Como é que nós procederemos a partir de agora? Em momento algum. Essas situações, elas eram comuns na época. Era comum que quando uma mulher, ela não podia engravidar, ela poderia oferecer uma das suas servas para o seu esposo, para que houvesse ali, né, para que ela concebesse e desse à luz. E essa história de que ela teria o filho ali, naquele momento, no momento das dores do parto, a mulher, a senhora, estava presente, e ela que acolhia o filho no momento em que ele nascesse. E aí sim era como se aquele filho fosse dela. Ou seja, a serva, ela era como se fosse ali um objeto, como se fosse uma barriga de aluguel que a gente vê hoje. Só que uma barriga de aluguel, ela tem escolha, né? Ela tem escolhas. E nesse caso aqui, as servas, elas não tinham essa escolha. Então os patrões iam ali, combinavam entre eles e faziam com que aquela mulher, já que eles tinham a propriedade sobre a vida da pessoa, então ela era praticamente obrigada a ceder às vontades que lhe eram impostas. E ali a gente pode imaginar a situação de uma mulher, né, naquele momento. Porque Agar, ela era uma mulher comum. Ela também tinha sonhos. Ela provavelmente imaginava que teria ali alguém que a pegaria pela mão e a tomaria por esposa, e que ela constituiria uma família também. Só que isso não aconteceu na sua vida, porque provavelmente os seus sonhos foram interrompidos por causa de uma decisão precipitada de Sarai e de Abraão, que acatou a sua ideia, a sua brilhante ideia. E ali naquele momento, e houve um momento, e com o passar do tempo, a barriga de Agar começou a crescer. E Sarai sabia que ali existia um fruto, que era filho do seu marido, do homem que ela amava, e que a amava também. Irmãos, nós vamos abrir aqui um parênteses. Quando nós tentamos antecipar a promessa de Deus, quando nós tentamos dar uma ajudinha para Deus, muitas vezes nós não pensamos nas consequências, mas as consequências elas vêm e muitas vezes elas são terríveis. Provavelmente Sarai não pensou, não imaginou que aquela barriga ia crescer e que de repente ela ficaria enciumada porque ela veria os olhos do seu marido voltados para uma outra mulher. Ela não pensou em nenhum momento antes de tomar essa decisão. E naquele instante ela começou a se sentir enciumada, a se sentir acuada. Ela começou a maltratar Agar. Ela começou a maltratar aquela mulher a quem ela propôs que tivesse um filho com o seu marido. E novamente nós vamos falar aqui, as promessas de Deus, ela tem o seu tempo para cumprir. Tudo que Deus promete tem o seu tempo para cumprir, independente da dificuldade que a gente veja diante dos nossos olhos. Ela se cumprirá. E aí houve um determinado momento em que Sarai humilhou muito a sua serva e ela resolveu fugir. Ela falou assim: eu não suporto mais essas afrontas, essas humilhações, então eu vou fugir, eu vou voltar para a minha terra. E durante este percurso ela fugiu ali para o deserto, porque o que rodeava as cidades naquela época, o que rodeava os vilarejos era somente o deserto. E naquele momento, ela atravessando aquele deserto, provavelmente ela começava a pensar: como é que eu vou chegar na minha família? Como é que eu vou chegar na minha terra novamente?
instante, ela parou num determinado local, e a Bíblia fala que ela estava ali do lado de uma fonte de água. E naquele instante, o anjo do Senhor chegou até ela. Irmãos, olha que coisa mais linda. O anjo do Senhor, ele chegou até aquela mulher. Aquela mulher no auge do seu desespero, no auge da humilhação que ela estava sofrendo. O Senhor atentou para o sofrimento dela. O Senhor atentou para a situação em que ela estava vivendo. E naquele instante, o anjo do Senhor, ele se aproximou dela e ele a conhecia, porque ele a chamou pelo nome. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Irmãos, mais um detalhe interessante aqui. O Senhor, ele nos conhece. Aleluia. Independente de onde nós estamos ou de onde nós pretendemos ir, o Senhor nos conhece. Glória a Deus. E essa pergunta, de onde vens e para onde vais? Sabemos que Deus é onisciente. Sabemos que Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que antes de uma palavra sair da nossa boca, Deus já sabia o que a gente iria dizer. Então Deus sabe, Deus sabia. E Ele perguntou para ela, mas Ele perguntou por quê? Porque quando nós estamos fugindo de algo, quando nós estamos passando por uma dificuldade, muitas vezes nós estamos perdidos, literalmente. Muitas vezes nem nós sabemos de onde a gente está vindo, nem para onde a gente vai. Muitas vezes estamos dentro da igreja e não sabemos o motivo. Estamos literalmente perdidos. E o anjo do Senhor, ele fez essa pergunta, né? E o que ela respondeu? Eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Eu estou fugindo. E muitas vezes, irmãos, nós estamos tentando fugir de algo também. Estamos vivendo dificuldades, problemas, estamos numa fuga tremenda, tentando fugir dos olhos do nosso marido, dos olhos do nosso chefe, dos olhos do nosso patrão, dos olhos dos pais, mas não conseguimos fugir dos olhos do Senhor. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós, como chama de fogo, e Ele nos vê em todos os momentos, em tudo aquilo que estivermos passando. Muitas vezes estamos ali no nosso quarto, orando, chorando, clamando, e o Senhor, Ele está nos vendo. O Senhor é aquele que nos vê. Então, naquele instante em que ela deu essa resposta para o anjo do Senhor, o anjo lhe disse: olha, volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Irmãos, essa instrução do anjo, ela provavelmente foi terrível na vida daquela mulher, na vida de Agar. Porque se ela estava fugindo de uma situação de humilhação, ela ia voltar mais humilhada ainda. Porque muitas vezes, irmãos, quando nós partimos, nós viramos as costas para as coisas, nós nos sentimos assim vitoriosos, porque nós conseguimos ali dar um basta naquela situação. Mas a hora de voltar, a hora de retornar, a hora de voltar atrás, é situação de humilhação pior ainda. Então ela pode ter dito: eu voltar lá? Voltar lá para quê? Para aquela mulher me apedrejar mais, me humilhar mais? De maneira alguma. Só que, irmãos, quando é Deus que fala, a suavidade, o amor de Deus, Ele penetra no nosso coração e a gente ouve. A gente ouve com a maior atenção quando o Senhor fala. E aí, irmãos, além dele dizer isso, para ela voltar, para ela se humilhar e voltar atrás, o Senhor ainda fez uma promessa para ela. Então, aquela situação que parecia ser humilhante, que parecia ser ali como se ela fosse um objeto nas mãos daquele casal, o Senhor estava naquele instante dando uma promessa, fazendo uma promessa na vida dela. E Ele disse naquele momento que ela tinha um filho, um filho homem, varão no seu ventre. Em tempo que não existia ultrassonografia, ninguém nem imaginava, né, como é que seria, né, a existência de um filho, se seria homem, se seria mulher. Ela já tinha ali, né, até um nome para o seu filho. O seu filho se chamaria Ismael. E ele também seria pai de uma grande nação. E que ele
também seria um guerreiro. Veja que coisa linda. O Senhor, Ele não abandona. O Senhor, Ele não abandona, independente da decisão errada que a gente tenha tomado na nossa vida. Independente da situação controversa que a gente esteja vivendo, o Senhor não nos abandona. E Ele ainda nos acolhe com seus braços de amor, com seus braços carinhosos. Porque é assim que Deus é. Deus é carinhoso, Deus é amoroso para conosco. Independente da luta que a gente esteja vivendo, independente do tamanho do problema que a nossa decisão tenha causado. Porque muitas vezes, irmãos, a gente vê assim, as pessoas dizendo: Deus permitiu tal coisa. Deus não interferiu na decisão desses dois. Porque Deus não foi perguntado, Deus não foi questionado em momento algum. Deus permitiu, que Abrão estivesse ali com Agar. Quando nós tomamos as nossas decisões erradas, é por nossa conta e risco. Deus não interfere nas nossas decisões erradas. É por isso que Ele deixou o livre-arbítrio. Foi por isso que Ele não interferiu na decisão de Eva de ir lá e aceitar a instrução de Satanás para se alimentar daquele fruto. Foi por isso que Ele não interferiu na decisão de Adão de fazer o mesmo. Foi por isso que Ele não interferiu na decisão aqui de Abrão e Sarai. Então, muitas vezes, tantas são as vezes que a gente fala, Deus permitiu, nós vemos as consequências dos nossos próprios erros. Quando nós erramos, rapidamente a gente já começa a ver o resultado. Porque nós não somos capazes de ver o agora, ou esse momento, agora, o amanhã, o depois, o restante da história a gente não consegue ver. Só mesmo passando pela dificuldade, pelo problema. Quando nós estamos na casa do Senhor, somos servos fiéis do Senhor, e decidimos dar uma voltinha no mundo, nos deixar moldar, como a irmã Daniela disse, quando nós nos deixamos moldar pelo mundo, a decisão é nossa. Quando nós nos deixamos levar pelas situações mundanas, a decisão é nossa. E nós é que vamos pagar o preço depois. Foi isso que aconteceu aqui na vida destes. Então, irmãos, quando ela se deparou ali com o anjo fazendo promessas para a vida dela, eu creio que o seu coração se encheu de esperança novamente. Porque ela estava voltando, ela iria voltar com uma promessa, porque até então ela não tinha nada ali em suas mãos. Ela só tinha aquele filho que crescia no seu ventre, que ela não sabia o que ia acontecer depois. E no entanto, o Deus que vive e nos vê, Ele fez promessa. O Deus que vive e via aquela situação, Ele fez promessa para aquela mulher. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és o Deus que vê. Pois disse: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? E por isso ela chamou, por isso aquele lugar tem esse nome de Beer Lahai Roi, que está localizado ali entre Cádiz e Berete. A tradução literal deste nome é o poço daquele que vive e me vê. Então, quando ela estava naquela situação difícil, existia alguém olhando para ela, existia alguém vendo ela, existia alguém que estava ali pronto para recebê-la. E o Senhor, Ele a acolheu. E quando ela voltou para trás, ela voltou para aquele local, ela voltou e ela foi recebida novamente. E como nós conhecemos a história, a vida continuou sendo difícil. Porque aí veio Isaac. Quando Deus promete, Deus é perfeito nas suas promessas. Deus, Ele não existe nada de empecilho, não existe nada de dificuldade para que Deus não possa cumprir as suas promessas. E ali, aqueles filhos, eles foram crescendo, e as rivalidades também foram crescendo. E as dificuldades também foram crescendo. Vocês conseguem ver como é difícil quando nós tomamos decisões erradas nas nossas vidas? Quando nós tomamos decisões que estão fora dos planos de Deus. Quando Deus disse: olha, eu vou preparar a esposa correta para você. Eu vou preparar o esposo correto para você. E aí o tempo passa e chega os 20, chega os 30 anos e nada acontece.
Aí no mundo as pessoas dizem assim, enquanto não aparece o certo, eu vou ficando com o errado mesmo. Mas isso é o mundo, é lá no mundo quem diz. E aí as pessoas tomam decisões erradas. Muitas vezes o Senhor diz, olha, permaneça onde você está. Permaneça no trabalho onde você está. Eu falo, mas eu estou cansado, então eu vou procurar um outro trabalho. E aí eu vou pagar um preço alto. Muitas vezes, estamos ali, vivendo no seio do nosso lar. Às vezes está tudo muito bem, está tudo muito bem. E a gente começa a imaginar coisas, vou fazer coisas diferentes. Eu estou cansada da mesmice. Eu estou cansada dessa igreja. Eu estou cansada dos mesmos louvores, dos mesmos pregadores. E aí eu começo a tomar uma decisão errada. Eu tomo uma decisão errada. E o que é que vai ser isso? As consequências virão. Não existe como fugir. As consequências do pecado, ela vem sobre as nossas vidas. Isso é fato. Isso é fato. Então, irmãos, continuou aquela demanda entre eles. Continuou aquela dificuldade entre as duas famílias, digamos assim. E aí chegou um outro momento. Em que Ismael já estava grandinho. E novamente, agora, eles foram despedidos daquele local. Eles foram mandados embora novamente. Porque o filho da promessa já estava lá. A situação em que Deus propôs, ela estava se cumprindo. Só que diante novamente desta mesma situação, Deus, ele permaneceu protegendo e guardando a vida de Agar e a vida de Ismael. Louvado é teu nome, Jesus. Quando houve novamente essa decisão deles irem embora, o Senhor fala a Abraão sobre a sua promessa. E o Senhor fala o seguinte: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Aquele era o filho da promessa. E aquele casal havia feito coisas desnecessárias. E ali existia uma outra pessoa. Existia uma outra criança. E o Senhor diz mais: mas também o filho da serva faria uma grande nação, por ser ele o teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco. Porque dizia: assim não verei morrer o menino. E assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Olha que coisa. Agar novamente estava ali, precisando de ajuda. E a Bíblia relata que ela deixou o menino ali de lado. Ela falou assim: porque eu não posso ver o meu filho morrer. Eu não posso ver o meu filho morrer, então eu vou me afastar dele e deixar ele lá no cantinho. E eu vou aqui meditar e chorar. E ela levantou a sua voz. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde ele está. Glória a Deus. Irmãos, veja só que coisa mais linda. O Senhor ouviu a voz daquela criança chorando. O Senhor ouviu e o Senhor respondeu. Aleluia. Novamente, Glória a Deus. o Deus que vê e o Deus que ouve, ele estava presente. Novamente, naquela situação, o Senhor, ele foi socorro para aquela mulher. E aquela situação terrível fez com que ela não visse o que estava ali ao seu lado. E a Bíblia diz que, no verso 18 do capítulo 21, diz o seguinte: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então aquele menino, ele não era qualquer um, de qualquer maneira.
O Senhor tinha ali uma promessa para ele. O Senhor tinha ali uma grande promessa para aquele menino. E naquele instante o Senhor abriu os olhos. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Irmãos, muitas vezes quando nós estamos em meio a um sofrimento muito grande, nós não conseguimos erguer os nossos olhos para ver os milagres que o Senhor tem feito. Quantas vezes em meio a uma dificuldade a gente não levanta os olhos? A gente vive ali amarrado naquela situação e não consegue ver o que está acontecendo adiante. Foi isso que aconteceu com Agar. Ela estava vendo só um momento de sofrimento. E no momento em que o anjo diz, levanta-te, ela levantou e viu ali um poço de água. Um poço de água onde ela iria matar a sua sede e a sede daquele menino, para que eles pudessem prosseguir. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã. E sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, aqui prossegue uma promessa que o Senhor havia feito a este menino. Ele continuou ali. E o Senhor esteve com ele. Independente do erro do passado. Muitas vezes a gente não consegue entender certas situações. Como que é possível uma mulher carregar no seu ventre o fruto de um estupro? Como que é possível isso? Na lei do nosso país, por enquanto, a lei do aborto ela só é permitida para mulheres que sofreram estupros, sofreram violências sexuais. Porém, a Bíblia ela também abomina isso. Porque o fruto de um estupro ele pode ser alguém importante depois. Porque o fruto de uma violência ele pode ser alguém importante depois. Porque quando existe ali uma comunhão com o Senhor entra e muda a história. O Senhor entra e escreve uma nova história. Independente da situação que a gente esteja vivendo, independente das decisões erradas que tenhamos tomado no nosso passado e que estejamos vivendo as consequências hoje, o Senhor ele permanece fiel nas suas promessas. Glória a Deus. Muitas vezes, muitos divórcios têm acontecido, muitas separações têm acontecido por causa de erros. Por causa de erros que acontecem, que são fatais muitas vezes. E que vão acabar depois lá no juiz. Para ser desfeita uma união que foi feita para durar a vida inteira. Mas, irmãos, não existe nada que Deus não possa corrigir. Não existe erro que nós tenhamos cometido que Deus não possa corrigir. Não existe nada. E muitas vezes a gente toma uma decisão precipitada. Louvado é o teu nome, sem perguntar a Deus, sem orar a Deus, sem perguntar ao Senhor, Senhor, é isso mesmo que eu devo fazer? É este caminho mesmo que eu devo seguir? E o Senhor permanece. O Deus que te vê, o Deus que vive e te vê, Ele está pronto. Ele está pronto para te ouvir, para te aconselhar, para te instruir. Em nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor, irmãos, para a nossa meditação esta noite. Aleluia. E que o Senhor, aleluia, Deus, continue tocando nos nossos corações. E que nas nossas decisões nós venhamos tomá-la à luz da palavra de Deus. Aleluia. Que as nossas decisões não sejam tomadas simplesmente no auge do nosso nervosismo. E quantas vezes a gente fala, Senhor, eu não aguento mais essa situação, eu vou terminar logo com isso, eu vou chutar o pau da barraca porque não dá mais. Quantas vezes a gente fala isso para Deus? E Deus fala, filho meu, tenha calma. Aleluia. Se acalme, se acalme, se acalme. É isso que o Senhor tem para nos falar esta noite, irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.